Em Rio do Sul, 3 horas e 2 minutos, boa tarde para você que nos acompanha nesse início de semana aqui na Jovem Pan News Difusora. Segunda-feira, 17 de outubro de 2022, é um prazer ter a sua companhia aqui em 93,9 FM. E se hoje é 17 de outubro, amanhã, dia 18, nós comemoramos o Dia do Médico. A data foi escolhida em referência ao dia de São Lucas, que é o santo padroeiro da medicina. E aí a gente, se for fazer uma volta no tempo, né? Desde os tempos lá do Hipócrates, a gente tem aí essa admiração, esse respeito. Inclusive por isso que a gente faz questão de abrir hoje as portas e os microfones do Grupo de Comunicação Difusora a quem tem a arte de curar, a arte de cuidar de todos nós. Por isso, eu recebo com muito prazer aqui nos nossos estúdios o Dr. Alexandre Robles, ele que é presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina, da regional aqui de Rio do Sul. Doutor, obrigada pela sua presença conosco aqui no Grupo de Comunicação Difusora. Eu até já começo pedindo licença para fazer uma brincadeira, porque quando o doutor Alexandre chegou aqui, a primeira pergunta que eu fiz foi: onde vai ser a comemoração amanhã? E claro, ele respondeu que a comemoração vai ser no plantão, porque é tão importante quanto a gente falar da medicina, a gente trazer essa evidência da medicina, a gente demonstrar esse compromisso que vocês profissionais têm, seja no plantão, seja em consultório, seja em clínica, seja a qualquer momento que um paciente precisa, e hoje em dia ainda está muito mais prático, porque o paciente tem o WhatsApp diretamente do médico para fazer esse contato nesses momentos de desespero, de angústia, de dor, estão sempre à disposição de toda a sociedade. Por isso, um prazer recebê-lo aqui para a gente falar, então, sobre esse dia 18 de outubro. Eu acho que para começar, doutor, vamos trazer um pouquinho da medicina aqui no Alto Vale do Itajaí. A gente tem uma conquista recente que é um curso para formar profissionais na nossa região. Mas como a gente está hoje, doutor, se for comparado, o senhor, enquanto profissional, enquanto presidente regional aqui do sindicato, como que a gente está hoje no Alto Vale? Se comparado com um grande centro, se comparado com outras cidades do porte parecido aqui com o Rio do Sul? Na verdade, boa tarde. Assim, se a gente pensar em qualidade, a gente tem uma qualidade melhor que muito grande centro. Tá? Eu trabalhei há 10 anos atrás em Florianópolis. Dentro da grande Florianópolis tem um monte de postos de saúde que quem fazia pré-natal era enfermeira por falta de médico. A gente, graças a Deus, tem bastante médico. O nosso hospital, eu estou aqui há 25 anos em Rio do Sul. O hospital, desde que fundou até agora, aumentou a complexidade, aumentou. Quando a gente abriu, a gente tinha 100 médicos, a gente ficava sozinho no pronto-socorro e tinha um médico na UTI. Agora a gente tem 2 pediatras de plantão, tem ginecologista, tem cirurgião. Abriu, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, a residência, os Teixeira abriram a residência médica de cirurgia geral ligada na Unidade, que foi assim... manter já um cirurgião, ainda mais que a gente está do lado de uma estrada perigosa, tem muita urgência. E assim, a única coisa que a gente vê é aquela luta diária pela saúde. A nossa tabela do SUS está quase 25 anos sem reajuste. Então, eles reajustam assim a alta complexidade, outra coisa. E assim, as consultas básicas, até hoje uma prefeitura recebe R$10 por uma consulta. Daí, assim, e o pessoal vai fazendo milagre. E a gente fala, agora tem eleição, não adianta a gente brigar pelo candidato, a gente tem que cobrar do candidato. Tanto que o nosso sindicato, a gente nunca foi, assim, partidário. A gente, que nem agora na eleição, tinha os candidatos a deputado médico de todos os partidos, a gente abriu espaço para eles, porque assim, a gente quer pôr alguém que conheça a realidade da saúde e que vá brigar lá. Não adianta, assim, aquelas promessas que a gente vê toda eleição, chega lá, não... E assim, assim, o pessoal fala, o médico... O problema é assim, a gente está vivendo uma situação de precarização do trabalho médico. Antigamente, quando eu vim aqui, a gente tinha concurso em todas as prefeituras, os médicos ficavam fixos. Agora, eles são contratados assim, temporários, então eles
ele não tem um estímulo para ficar na cidade. O pessoal aqui do Alto Vale conhece, assim, a gente tinha as cidades do interior, cada uma tinha um médico. Quando eu vim aqui, a gente conhecia um por um, mas eles eram concursados na prefeitura, eles fixavam residência, ficavam lá anos e anos. Agora o pessoal da saúde da família, eles vêm para ficar 1 ano, 2, entram na residência e vão embora. O pessoal não está fixando. Se a gente olhar assim, a maioria dos profissionais que ficaram aqui são daqui mesmo. Na verdade, com a unidade, eu acho que vai aumentar mais ainda, porque assim, agora a gente está acompanhando os alunos, são a grande, assim, pelo menos uns 40% são de famílias daqui. Então, assim, e graças a Deus a gente está acompanhando. Eu estou muito contente porque, assim, a formação deles está muito melhor do que algumas faculdades que a gente vê por aqui até. Então, assim, eu acho que a gente é um passo a mais. O próprio agora, os alunos entraram no hospital, então força os colegas porque assim, eles vão ter que ensinar, então eles não podem, eles vão ter que estudar. Então, assim, a gente vê que o pessoal que estava um pouquinho defasado estimulou a estudar, porque ele vai ter que orientar o aluno, ele vai ter que... E para nós isso é uma conquista muito grande. Entre os desafios que a gente pode citar e que, de repente, ainda não dá para comemorar no dia 18 de outubro, doutor, então essa falta, de repente, de valorização por parte da tabela do SUS, ou é a precariedade, de repente, das condições quando a gente fala de estrutura física aqui no Alto Vale do Itajaí, quando a gente pensa em saúde pública? Quando a gente pensa em saúde pública, na verdade, a gente tem que pensar sempre no dinheiro, da onde vai vir. A gente vê a FUSAV, eles lutam dia a dia. Eu brinco, tem até uma chata que liga pedindo doação, mas assim, se não, o hospital não saía do lugar. A gente vê o próprio Estado, a gente tinha concurso público. Do último governador para cá, eles fizeram um contrato de emergência de 2 anos, que pode até 4. Mas assim, a pessoa não tem aquela coisa... por isso que a gente briga até hoje, aquela que o pessoal ouve muito falar, a carreira de médico do Estado. Na verdade, aquela carreira de médico é fazer o concurso, deixar o médico fixar ele na comunidade. Porque assim, aí ele vai brigar, porque ele vai depender do hospital quando ele ficar doente. E até mesmo, né, doutor, porque estimula, o senhor bem disse, assim, de que as pessoas venham para cidades, como é o caso das cidades do interior que a gente encontra aqui, que de repente quem está recém-formado aspira por grandes centros, por grandes clínicas, por grandes hospitais, e ter essa estabilidade, esse atrativo não só financeiro, contratual, mas uma estabilidade de firmar carreira, de firmar vida, de trazer família, ela é importante, muito importante para o profissional também, né, doutor? Também. E aí, por isso que eu falo que tem que valorizar o salário e tem que valorizar a carreira, o médico ficar no município. Que nem o nosso município deve ter uns 15 anos o último concurso público. Entendeu? Deve ter 3 ou 4 profissionais que vão se aposentar e agora é sempre contrato de emergência, ele paga o médico por hora. Então, se ele abre o consultório, ele está recebendo consultinha lá do SUS por hora. Quando ele melhorar o consultório, ele não vai ter o estímulo de atender o SUS. Aí vem um médico novo. O pessoal do interior sente muito dos postos de saúde, porque assim, você troca o médico, de repente tem alguém lá que está há 3, 4 anos, ele conhece todos os pacientes daquela comunidade. Aí o outro começa do zero de novo. E a gente é que nem outra coisa, a gente, como não tem concurso público, que nem em Ibirama a gente fazia muita cirurgia do SUS, que é o único hospital estadual nosso, de baixa complexidade, porque assim, o SUS paga muito pouco, e o hospital regional não consegue, assim, os profissionais não vão trabalhar. Eles trabalham em Ibirama, eles trabalhavam por quê? Porque eles têm um salário mais do que o SUS pagava. Isso mantém até hoje, só que assim, como não tem concurso, a ginecologia lá está faltando 5 profissionais. Então, assim, acaba que a equipe, eles ficam agora só atendendo os partos, não tem mais cirurgia. E a gente chegava a fazer 200 cirurgias por ano. Por isso que tem essa fila de anos de cirurgia.
Em quase todas as especialidades isso acaba sendo realidade, Na né, verdade, a doença grave consegue ser tratada logo. Mas, assim, uma doença que, teoricamente, não leva a risco de vida, mas leva a um sofrimento do paciente, ele fica 4 anos lá. Entendeu? É uma cirurgia, a gente fala que não é urgente de ortopedia, lá de quadril. Ele fica 4, 5 anos mancando. E assim, o infartado, como o SUS paga mais, ele vai chegar e vai fazer a ponte safena, vai internar e vai fazer a ponte safena. É assim, o SUS ficou assim, tratando aquela extrema urgência, um negócio de alta complexidade, mas ele foi deixando para trás porque ele não amplia. Ultimamente, o que a gente teve bem sério depois da pandemia foi a falta de UTI neonatal no estado. Mas, assim, é uma falta de visão do nosso governo. Quando 2005, por aí, tinha um projeto de abrir uma UTI. Quando abriu a nossa UTI neonatal aqui no Hospital Regional, tinha um projeto para abrir uma UTI neonatal em Ibirama. Daí, por problemas políticos, já estava prontinho, ia licitar a construção da UTI, cancelaram e fizeram uma UTI de adulto, que foi bom na pandemia, mas na época ficava até ociosa. Doutor, vocês percebem, porque assim, acredito que a grande maioria dos atendimentos na nossa região, no Brasil, é através do Sistema Único de Saúde. O senhor percebe o envolvimento dos profissionais médicos também para que faça dar certo, para que faça acontecer, que de repente, mesmo com esse baixo valor que não é reajustado a tabela, mesmo com a falta de incentivo, muitas vezes, dos governos, o senhor percebe todo esse envolvimento que o médico acaba tendo de eu vou fazer o extra porque precisa ser feito. Porque quando o senhor fala assim, é consulta de urgência, mas o problema é que não é tratado quando é letivo, ele vai virar urgência também em algum momento, ou né, ele doutor? vai virar uma patologia crônica assim, quase sem cura, por falta do tratamento. É que nem assim, o paciente que tem pressão alta e não trata. Ele usaria o quê? Uma consultinha a cada 3 meses no posto de saúde. Aí a hora que ele tiver um derrame ou tiver um infarto, o custo dele vai subir. A gente vê isso na própria Unimed, que ela tem uma academia, tem um nutricionista para poder prevenir as doenças graves. E a gente está pecando na prevenção. É que nem esse governo doido lá que a gente brinca, ó, parece que o presidente tem medo de injeção, não vai tomar vacina e de repente a gente está com só 40% das crianças vacinadas contra a poliomielite, que são as gotinhas. E assim, é uma doença gravíssima que deixa sequela para o resto da vida. E o pessoal parece que entra naquela onda da internet, da fake news, e está deixando as crianças correndo um risco astronômico. A gente vai voltar a ter doenças que a gente não tinha, que estava erradicada e que assim, a vacina, todo mundo que está aqui hoje em dia, quase todo mundo tomou a vacina da poliomielite. Exatamente, doutor. Essa é até a minha próxima pergunta para o senhor com relação à internet, porque eu acredito que a chegada da internet, a ascensão de a gente ter tudo aqui na palma da mão, ela auxilia vocês, enquanto profissionais, na troca de experiências, na conversa com pacientes. Muitas vezes até a gente vê a telemedicina sendo implantada aos poucos, né, doutor? Mas em algum momento ela atrapalha? Que é isso que o senhor fala. Com relação às fake news, com relação a paciente indo procurar a resposta para dor no Google e de repente se medicando da forma errada, agravando ainda mais o problema. De alguma forma a internet atrapalha também para o atendimento? Acaba atrapalhando porque assim a gente tem uma população, a gente fala, tem um pessoal que quer aparecer na internet, que quer se promover e o pessoal que está trabalhando sério geralmente não está lá para corrigir, então a gente fala, não vai ter censura, mas assim, se não tem censura, tem que ter pelo menos uma punição. Porque é aquela coisa, estão processando o presidente, absurdo. Não é, porque assim, ele falou que não precisava tomar vacina, a gente agora a gente fala, no Alto Vale a gente não pode reclamar em Rio do Sul. Rio do Sul chegou na época do Covid, era a região que tinha a gente tinha mais vacinado, tanto que a gente aqui não foi grave, mas assim, dos colegas aqui, pelo menos eu acho que uns 30% dos colegas perderam pais,
mães, parentes com a pandemia. Então, assim, é uma coisa séria. E a gente viu claramente que começou a vacinação, diminuiu as mortes, né? E agora, com relação à pandemia, a gente ainda tem, né, doutor, as sequelas que ficam após Covid, assim, que precisa também de um atendimento. E além disso, né? ainda está correndo o Omicron, tem um Covid mais brando, que a pessoa não morre, mas assim, que nem eu sou obstetra, a mãe pega e o nenê para de crescer. Se ela não tiver um acompanhamento sério, ele pode morrer ali dentro da barriga. Quer dizer, ela afeta a placenta, é uma doença que continua desconhecida. E assim, essa semana eu estava olhando o jornal, fizeram um levantamento dos pacientes de UTI do estado, não sei se vocês viram, não eram vacinados. E muita criança, né, doutora? A gente percebe muita criança não vacinada que acaba tendo já desde muito pequena as sequelas da Covid. Né? E na verdade, assim, a criança, essas que têm a sequela, já é uma criança que tem uma asma, tem uma bronquite, quer dizer, não está vacinada contra nenhuma doença e aí as mães esquecem que ela vai para a creche, fica agora no inverno fica tudo fechado. Uhum. Assim, é que nem quando abriu as escolas, a gente teve um monte de médico pegando Covid, que eu acho que pegou dos filhos, não pegava no hospital porque estava de luva, de máscara, mas criança ia para a escola. Mas em minha defesa, né, doutor, e até de quem tem criança pequena, eles ficaram tanto tempo em casa, assim, quietinhos, que mas, assim, foi difícil segurá-los. Só que, assim, no Covid é pouco, mas assim, a gente tem doenças graves, que nem o sarampo, a poliomielite, então assim, a gente pede para as mães pôr a mão na consciência. É uma coisa segura, é uma coisa de anos de estudo. A gente tinha um dos melhores esquemas de vacinação do mundo. Eu imagino que até para vocês, enquanto classe médica, deve ser muito difícil de lidar com isso no dia a dia, né, doutor? Porque quando nós estávamos agora com a Covid, com a vacinação, as pessoas perguntavam qual é o laboratório para eu tomar. A gente que vacinou enquanto criança, a gente que vacina, nunca chega perguntando qual é o laboratório que faz a vacina do tétano. Não, você confia na vacina do tétano, você confia na vacina da poliomielite. Que eu acredito que para vocês, enquanto profissionais que acompanham tantos estudos, leem tanto sobre isso, é até um pouco difícil de lidar no dia a dia, né, doutor? Porque assim, o paciente vem com aquela coisa, porque eu vi, porque eu li, porque eu Google, não sei o quê. Então, assim, a gente vai ficando preocupado, e assim, até na minha área, nos partos, agora tem um monte de notícia, e assim, inventaram a tal da violência obstétrica, como se os médicos tivessem lá, as enfermeiras, o pessoal que está cuidando, que está estudando, fosse agredir a gestante por causa de um ou outro. A gente chega a ver a paciente, porque eles vão fazer cesárea sem precisar, entendeu? Todo mundo acaba sendo um pouco, né, doutor? A gente fala, o povo acaba sendo manipulado pela internet, e assim, a gente vê que falta discussão. E assim, a gente no consultório, eu tenho tempo de esclarecer o paciente, mas assim, a gente vê lá no posto de saúde que ele tem que atender, eles botam 15 minutos de consulta. A paciente ele nem discute, ele deixa, ela acha isso, deixa assim mesmo. A gente vê que... Até porque naquele tempo a prioridade é outra do atendimento. Ele vai olhar só a parte, tá tudo bem com ela, então... Só que isso a gente fala, isso causa repercussão depois, né? Doutor, eu queria voltar a falar com o senhor, por favor, a respeito do curso de medicina da Unidade. Vocês, enquanto representantes da classe médica, vocês têm expectativa a partir da formatura dessa primeira turma, que hoje já está lá dentro do hospital? Vocês conseguem entender que novos talentos, de repente, da área da medicina, eles surgem aqui? Hoje em dia, a nossa faculdade são 6 anos. Aí, assim, dificilmente alguém vai se formar e vai ficar aqui. Então, assim... A diferença para a saúde do Alto Vale vai ser, em média, entre 4 a 5 anos. Porque, assim, eles vão ter que sair para fazer residência. A gente tem residência no Hospital Regional em 3 áreas só, que é anestesia, cirurgia e ginecologia. Mas, assim, a grande maioria vai ter que sair para voltar depois. Porque, na verdade, uma formação, a gente fala, um médico, em média, demora 9 anos para se formar. São 6 de faculdade e mais 3 de residência. E nunca para de estudar, né, doutor? E aí a gente fala, quando fala do salário, mas o médico ganha bem, ganha isso, ganha aquilo. A gente fala, se a gente pegar um colega que pegou
fez um financiamento, um FIES, ele vai ter que pagar? E aí você vai ver o salário do Estado base, assim, é menor do que o preço de uma faculdade de medicina. Então a gente tem que levar, e assim, e para manter um bom médico, a gente tem que sair para estudar. Se você ligasse semana passada, você dificilmente ia conseguir um cardiologista urgente aqui em Rio do Sul. Por quê? Porque eles estavam no Congresso Brasileiro. E assim, quando você vai para o Rio de Janeiro, tem que ficar no hotel, tem o custo do Congresso, tem o custo da gente parar o trabalho. E quando assim a gente fala, você tem uma carreira de Estado, parece assim, o médico tem tem vantagens porque é estatutário, mas assim, eu posso pedir uma semana por ano lá, 4, 5 dias para ir num congresso. Só que isso vai trazer ganho para a população e ganho para o serviço, porque de repente, dá alguma coisa que a gente tratava lá em 15 dias, eu posso ficar 2, 3 dias. O pessoal eu falo que passou dos 50, lembra que antigamente tinha enfermaria de pediatria, tinha muita criança internada. Hoje em dia, mesmo no hospital regional, assim, metade do andar que foi deixado para pediatria foi transformado na UTI neonatal, no nosso berçário de alto risco, porque, na verdade, a maioria das doenças a gente está conseguindo tratar em casa. É que nem a hora que abriu a nossa oncologia. Foi um ganho gigante. Agora a gente precisaria de uma radioterapia, porque assim, a gente tem que parar com aquela história da ambulância terapia, de ficar levando nossos pacientes para lá e para cá. Sai muito mais barato ele ir ali pertinho, fazer o tratamento todo, do que ele... E a própria qualidade, né, do paciente, precisa sair cedo, voltar tarde. Muitas vezes quem faz tratamento oncológico, por exemplo, já é um tratamento que deixa com desgaste, né, doutor? Aí a pessoa tem que fazer alguma coisa lá no CEPOM, em Florianópolis. Então ele sai daqui às 4 da manhã, faz o tratamento, fica enjoado e vem na 282 nas curvas. Na verdade, assim, o tratamento já é desgastante, E assim, a gente ainda tem umas coisas muito malucas. Eu trabalhei em Florianópolis, morando aqui. O pessoal de Alfredo Wagner, que está a 80 quilômetros daqui, a maternidade de referência deles é o Regional São José. Quem vai para Florianópolis pela 282 chega, sabe que 6 horas da tarde a gente demora 40 minutos para andar aquele pedacinho da 101. Aí assim, a gente recebia as pacientes que elas ganhavam lá, porque algum doido de um político, seria muito mais perto eles irem para Ituporanga. Doutor, quando a gente fala dessas logísticas, e até mesmo o senhor citou o tratamento de radioterapia, o senhor vê outras demandas que de repente o Alto Vale ainda precisaria evoluir? Eu digo com relação a especialidades que de repente seria interessante que nós pudéssemos ter aqui próximos, a tratamentos, a exames. Vocês, enquanto profissionais, discutem isso? Eu vou citar um exemplo para o senhor. Por exemplo, outro dia eu precisei de uma cardiologista infantil. O senhor falou de cardiologista. Eu não encontrei em Rio do Sul. Neuropediatra, agora nós temos alguns... Não, mas assim, neuropediatra, por falar, quando eu vim para o Alto Vale, eu vim de São Paulo, eu tinha no posto de saúde. Aí cheguei, não tinha... eu vim em 98 aqui, não tinha um neuropediatra no estado, mas eu tinha ou em Porto Alegre ou em Curitiba, e assim, em São Paulo a gente tinha no posto de saúde. E assim, é uma coisa que é uma subespecialidade, mas assim, a gente não tem, o SUS não tem aquela, a gente não tem uma referência. Tem que ter pelo menos um que seja para o Vale inteiro de Itajaí, mas assim, então tem que estimular. Então vamos, e agora a gente tem uma faculdade de medicina, eu acho que isso vai ajudar, porque vai precisar e assim, cardiologista infantil a gente não tem, na verdade a gente não tem, que nem a pediatria, a gente não tem quase nenhuma especialidade. A gente tem uma neuropediatra que é filha do Dr. Rubens, que vem assim 2 vezes por mês aqui, porque ela é nascida em Tuporanga, o pai mora aqui, mas assim, ela vem, atende 2 dias, então assim, no mês inteiro ela vai atender segunda e terça, dali 15 dias segunda e terça. Agora a gente tem uma endócrino pediatra,
porque a gente tem bastante criança com diabetes, mas assim, a gente vê que a gente tem um problema sério próprio até financeiro, porque assim, principalmente especialidade clínica, eles ganham só consulta. E parece que o SUS, a própria Unimed, não valoriza tanto a consulta, que é super importante. É ali que você previne, você trata a maioria das doenças. Então, assim, hoje em dia, se a gente for agora o ano que vem, eles vão para o 6º ano, vão se formar na Unidade. Se a gente for fazer uma pesquisa, quase todo mundo vai querer fazer cirurgia, ou até, assim, aparentemente clínica, mas assim, vai querer fazer dermatologia, mas assim, eles têm cirurgia, faz botox, entendeu? Assim, o pessoal pensa em como que ele vai sobreviver. Então, assim, chegou a fechar a residência de pediatria por falta de candidato. Porque, assim, se você não valorizar o profissional, por que ele vai ser pediatra? É mais fácil, de repente, arrumar um pediatra para uma UTI infantil, porque vai pagar, é alta complexidade, vai pagar mais, do que a gente... aqui no regional, a gente acompanha os esforços. Até hoje, a gente não tem um pediatra direto no pronto-socorro, por falta de profissional. Não tem de onde tirar um pediatra. Ouvir tudo isso do senhor acaba sendo muito bom até para os nossos ouvintes, porque eu confesso para o senhor que a gente recebe muita demanda, enquanto grupo de comunicação difusora, de fiquei tantas horas esperando no pronto-socorro, o médico não sei o que, enfermeira... E trazer essa fala do senhor na véspera do Dia do Médico é muito importante para a gente entender uma realidade que às vezes a gente não presencia no dia a dia, né, doutor? O quanto vocês passam por dificuldades estando em unidades de saúde, em pronto-socorro, na UPA, ou até mesmo nos consultórios. O quanto o dia a dia é sempre... parece que vocês estão sempre correndo atrás da máquina, né? Sempre apagando um incêndio, né, doutor? Não, próprio assim, você falou de cardiologista, né, pediátrico. Se a gente precisar de um ecocardiograma de um fetal, a gente, mesmo assim, eu vou pagar particular, eu tenho Unimed, vai fazer em Blumenau, que Blumenau, eu brinco, já foi mais perto. Com certeza. Com certeza. Hoje em dia, com a nossa estrada, 3 horas. A gente, se fizesse o exame rapidinho e voltasse, você perdeu 4 horas. O senhor tem toda a razão. E é isso mesmo. A comunidade, às vezes, precisa ter esse olhar nessa véspera do Dia do Médico. Doutor, para a gente finalizar, o senhor representa, então, o Sindicato dos Médicos aqui no Alto Vale, os profissionais que desejam, de repente, conhecer um pouco mais ou até ter acesso à informação. Eu acredito que vocês tenham sempre informações atualizadas por essa busca de valorização profissional. E a gente tem uma sede lá no edifício Coimbra. A gente briga e assim a gente tem a gente brinca. O nosso maior problema agora é os novos. Quando eu vim aqui, quando eu entrei a primeira vez no sindicato, faz 12 anos, era 80% dos nossos colegas, a gente fala, o pessoal mais antigo, já era sindicalizado. E o nosso sindicato, na verdade, a gente tem um corpo de advogados enorme, que seria para defender o médico, tanto em civil, criminalmente. A gente tem a parte trabalhista, tanto que a Rio do Sul foi pioneiro em pagar o sobreaviso para os médicos, que o sindicato negociou com a FUSAV, porque assim, antes ficava só o clínico geral e ninguém, eu preciso de um cardiologista, porque assim, se existe um especialista, uma hora a gente vai precisar. E aí a FUSAV abriu uma porta, conseguiu chamar a MAVE, todos os nossos municípios contribuindo para a gente poder pôr os especialistas, pagar uma consulta para o especialista ficar de sobreaviso. O sobreaviso é aquele médico que está em casa, mas assim, se tiver um doente, ele tem que ir lá e atender e socorrer o próprio colega, né? O que eu faço? Tem um caso assim. Então, assim, além disso, a gente... o sindicato acaba unindo os médicos, porque assim, o médico, o dentista, ele trabalha muito sozinho. E aí fica cada um por si. E eu lembro quando eu vim para cá, o primeiro 7 de setembro que eu dei um plantão no hospital regional, eu precisei de um cardiologista, não tinha nenhum na cidade, porque todo mundo foi para a praia, porque não tinha sobreaviso. Então, assim, a gente tem que
assim, a gente vai querer que fique o médico, mas ele vai ter que ser remunerado para ele não ir para a praia. Não, até mesmo porque o sobreaviso, né, doutor, ele é tão oneroso quanto o trabalho, porque você acaba ficando naquela tensão de se acontecer alguma coisa eu preciso estar atento, se o meu telefone tocar eu preciso atender. Ele é quase tão oneroso quanto o plantão, porque no plantão o senhor está ali. A demanda vai chegar ali. O sobreaviso, ele é tão oneroso que quanto, nem assim, né? Eu sou ginecologista. Quando eu vim para cá, a gente ficava de sobreaviso no Hospital Regional e no Samaria. Era uma loucura. Eu chegava a estar fazendo uma cesárea, tinha uma que ia nascer, você mandava a ambulância trazer de um hospital para o outro, porque é perto, porque não daria tempo de eu sair para fazer. Então, assim, na verdade, quando fixou o médico plantonista, para a gente foi, vocês vão ter que ficar presos no hospital. Não, mas para nós é mais tranquilo do que a gente ficar voando, andando na estrada e a gente está numa cidade que a gente fala, a nossa circulação se for a hora de entrada do colégio aqui, a gente não sabe. Nasce e o senhor não chegou, doutor. É mais rápido eu vir a pé. Com certeza. Doutor Alexandre, agradeço. Muito obrigado. O senhor participar conosco aqui na entrevista do dia. O sindicato, ele tem algum site, algum telefone, alguma forma de que as pessoas possam se comunicar? A gente tem a sede aqui e a gente tem um 0800 644 1060. E assim, se colocar CIMESC no Google, que é Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, a gente tem a rede social, tem o Instagram, Facebook. O nosso Instagram é muito legal porque, assim, além de ter para os médicos, a gente tem um conteúdo para a população. Que legal. Tá? CIMESC, é isso, doutor? CIMESC. Tá? @CIMESC e precisando da gente, a gente tem a nossa regional de Rio do Sul, tem uma secretária que ela fica até às 14 horas lá todo dia. E a gente, nessa nossa sala, a gente funciona quase como o COSEMESC, que seria assim, a gente tem a união do CRM, que é o órgão que fiscaliza o trabalho do médico. Tem a ACM, que é uma associação médica, ela trabalha assim, com as especialidades e na atualização do conhecimento. E o sindicato que, na verdade, vai defender e vai ajudar no trabalho do médico, no contrato do médico, a orientar até os médicos para evitar processo civil, criminal, porque, assim, hoje em dia a gente tem médico sendo processado porque esqueceu de falar que ia fazer uma cirurgia. E que é super importante você orientar o doente, olha, a sua cirurgia pode acontecer isso, aquilo. Na verdade, toda cirurgia na barriga pode dar uma hérnia. E aí, assim, orientar o paciente, porque assim, o paciente vai mais tranquilo, a cirurgia é que nem assim, a gente quando começou o curso de gestante, a paciente chega para ganhar nenê, ela já conhece os médicos, conhece a maternidade, ela chega mais tranquila. A gente acabou perdendo muita coisa com a pandemia também, que a gente espera que a gente comece ainda a voltar ao formato presencial. Acredito que sim, doutor. Que é aquela coisa do acolhimento, do abraço que a gente perdeu. E eu acho que para a mulher ter essa segurança, né? De chegar, ter um rosto conhecido, é um momento tão importante para ela que ela merece. Tanto para a mãe quanto para o pai, é um momento tão importante para a família que acredito que essa segurança é muito importante. Conhece os pediatras, então... É isso, né? Doutor, obrigada. Parabenizo o senhor com antecedência já pelo Dia do Médico. Já sei que o senhor vai comemorar de plantão. Obrigada pela sua participação conosco aqui na entrevista do dia. Esse, então, foi o Dr. Alexandre Robles, ele que é presidente aqui no Alto Vale do Itajaí do Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina, o CIMESC. Lembrando, então, o Instagram é CIMESC, SIMESC. Obrigada pela sua audiência, sua companhia. Uma boa semana para nós. Amanhã a gente tem um novo encontro aqui na entrevista do dia. Até lá!